que esses filhos de Deus, na verdade, eram demônios, não eram seres humanos. Em Gênesis 6, versículo 1, já começa falando o negócio assim. Como se foram multiplicando os homens na terra e nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, né, formosas. Tomaram para si mulheres e entre todas, né, as que mais lhe agradaram. Então disse o Senhor. Aí já começa uma treta assim interpretatória das teologias que é muito interessante de ver, gente. É cada interpretação envolvendo desde alienígenas até demônios fazendo coisinhas com as mulheres. É mais ou menos isso, né? Tipo assim, ó, Gênesis 6 dá o que falar no meio teológico, tá? Por quê? Né? Eu sei que aqui não é a Arca de Noé ainda, mas foi o que fez assim, ó, dar o ponto final ali que Deus disse, ó, vou ter que acabar com tudo, tá? Vou aqui falar das interpretações que existem aí no meio, tá? Eu não tenho assim um ponto muito fechado, ó, tenho certeza que é isso, porque não estava ali para saber o que aconteceu realmente, então eu não posso dizer com 100% de certeza que os fulaninhos dizendo que é demônio, nem os fulaninhos dizendo que é extraterrestre estão certos ou estão errados, tá, gente? Eu vou falar só o que as pessoas interpretam, o que houve aqui. Os homens se multiplicaram na terra e nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram para si mulheres, coisa e tal. Por causa disso, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos, tá? Depois eu falo sobre a idade aqui que Deus estipulou. Mas o fato é que esse vendo os filhos de Deus, que tá no versículo 2, gera um monte de interpretações. Uma das interpretações, que eu creio que é a mais conhecida, a mais popular, é que esses filhos de Deus, na verdade, eram demônios, não eram seres humanos. É uma coisa assim, eu sempre discordei deste ponto, até que uma pessoa deu um motivo plausível assim pra eu pensar, bah, tá, não tão fora da casinha de pensar isso. Por quê? Quando fala filho de Deus, se você vai lá no livro de Jó, fala que os filhos de Deus, sendo representados pelos anjos, né, foram ali se encontrar com Deus e entre eles estava Satanás. E aí tem toda a história de Jó, que Deus falou, ó, você viu meu servo Jó, que não sei o que lá, e tem todo aqueles papos lá, que aí o Józinho que toma na cabeça ali das apostas que Satanás faz ali com Deus. Essa mesma coisa que tá escrito lá em Jó, é o que tá escrito aqui, os filhos de Deus. Então tem muita relação como se estivesse falando de anjos. Só que eu sempre entendi, assim como muitas pessoas, gente, mas anjo não tem sexo, né? Porque fala lá no Novo Testamento que nós seremos como os anjos, que não vamos casar, nem dar em casamento, enfim. Só que uma vez uma pessoa, não lembro quem falou, mas alguém que né, interpreta esses filhos de Deus aqui como sendo demônios, enfim. E fala que que não é que eles não têm sexo, não são assexuados, mas que eles não se casam, enfim, não existe essa procriação, enfim. Mas que não é que seja impossível, né? E eu, tá, beleza. Tem essa interpretação. Não vou dizer assim, ó, creio que é isso. Até porque, assim, sinceramente, gente, eu não sei. Sinceramente, eu fico assim, ó, é muito estranha essa história. Tem a outra interpretação, tá? Que também é tão bizarra quanto, né? Mas que é, assim, existem várias passagens na Bíblia. A Bíblia, ela não deixa, tipo, bate o martelo de que não existem extraterrestres, enfim, vida em outros planetas, né? A Bíblia em nenhum momento fala que não existe, né? A maioria dos cristãos não acredita, mas tem outros cristãos que acreditam, assim, fielmente que existe, e tem os que são como eu, que é tipo assim, ó, eu nunca vi um alienígena, então eu não posso dizer, ó, gente, existe 100% de certeza, porque eu sou bem daquela, assim, faixinha com Tomé, né? Só acredito ver. Misericórdia. Gente, incredulidade é pecado, tá? Mas enfim,
não é uma coisa que vai me tirar a salvação, o fato de eu crer ou eu deixar de crer, enfim, né? A gente tem que crer em Jesus, sei lá, tá dizendo lá no script assim, ó, crer em Jesus e ser batizado, você vai ser salvo, né? Se você crer no coração, confessar com a boca, você vai ser salvo. Então, não fala ali nenhuma cláusula sobre alienígena, crer ou não crer, a questão, né? Então, assim, ó, tipo, né? Não tá lá entre o nosso credo cristão, né? Então a questão é antibíblico? Não é. Mas ao mesmo tempo a Bíblia não fala nada. Então tem pessoas que interpretam, principalmente porque tem passagens da Bíblia que fala, tipo, lá em Apocalipse, sobre seres viventes, fala, tipo, né, que são as criaturinhas bem diferentes. Que tem muita gente que interpreta como anjos, pessoas que não acreditam, né? Tipo assim, ó, não existe vida fora da Terra, enfim. E só que esses seres viventes, quando fala, não fala como se fossem anjos, né? Que tem essas mesmas descrições, enfim, em outros livros do Antigo Testamento, como se fossem seres viventes, estilo tipo, tem um ser vivente homem, tem um ser vivente que parece com isso, isso e isso. E aí, né, o profeta, enfim, vai dando a descrição, né, conforme aquilo que ele vê, ele relaciona com algo que ele já conhece, né? Esse estilo da Bíblia, assim, tipo, tem vários livros que são nesse estilo, que se chama apocalíptico, né? Que eles fazem relações com coisas que eles já conhecem porque são coisas tão loucas que nunca viram na vida e que eles não podem dar um nome para aquilo, né? Tem gente que relaciona com isso também, tá? Que esses filhos de Deus, na verdade, eram seres de outros planetas. Mas, porém, entretanto, tem uma terceira interpretação que fala assim que esses filhos de Deus, na verdade, estavam falando dos homens, que eles começaram com muita promiscuidade, enfim, com as mulheres, que esses filhos de Deus tá querendo dizer que são homens, tá? São homens normais, né? Seres humaninhos, não são nem demônios, nem extraterrestres, enfim. E esses seres humanos tiveram coisinhas com as seres humanas, né? E tiveram seres humanozinhos assim, só que tudo mal. E a violência aumentou muito, a iniquidade aumentou muito, a promiscuidade, enfim. Chegou um momento que não tinha mais freio, que deu. Assim, eu não sei. É a coisa mais lógica, né, gente? Se for parar pra pensar. Mas ao mesmo tempo, se a gente for analisar, tipo assim, tem gente, né, principalmente quem crê que ou eram demônios, que aí é de onde vem até, tipo, seres que não são puros, né, que são os gigantes, os anakins, né, os anakins, ou não sei mais quem lá, tem umas 2, 3 etnias lá. Eu sei que no final ficou só uma. Teve um vídeo que eu vi uma vez de uma pessoa que eu também não lembro. Aí, gente, eu tô bem esquecida. Mas foi assim, ó. A pessoa falou que tem uma teoria. Gente, é tudo teoria, tá, gente? Eu estou só teorizando, falando da teoria dos outros. Não são nem teorias que eu criei na minha cabeça, tá? A teoria dos outros. Que eles tiveram filhos, coisa e tal. E, na verdade, o ser humano ficou. Como é que se chama o nome? É um negócio que, tipo, que estão tentando fazer hoje em dia também, né? Só que misturando homem com máquina, né? Homem com computador. Mas é um nome, tipo assim, é trans alguma coisa que tu não é 100% ser humano, sabe? Tu é uma mistura de ser humano com outra coisa. E que, no caso, esses seres humanos viraram esse negócio. E aí, tem lógica, digamos assim, que essa pessoa fala por quê? No versículo 9 do Gênesis 6, fala da história de Noé e fala que Noé era justo e íntegro entre os contemporâneos, né? E aí Deus viu que Noé era íntegro, né? Só que tem traduções também que remontam que esse íntegro queria dizer que ele era puro, não só no sentido de atitude, de caráter, mas também no sentido, tipo, genético, sabe? Tem pessoas que falam isso, que teorizam isso, que na verdade Deus viu que o ser humano não era mais 100% ser humano, né, puro, ele estava se transformando em outra coisa. E por causa disso teve realmente a necessidade de criar a partir de um genes puro ali, que foi, né, do Noé. Só que aí se você for olhar, por que relacionam com os gigantes, coisa e tal? Porque quando Deus disse assim, ó, o homem é carnal, que o meu espírito não vai agir para sempre no homem por causa dessa história, fala que naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos.
Então, esses filhos de Deus, que tiveram filhos com as filhas dos homens, tiveram esses gigantes. E aí, a maldade se multiplicou de uma maneira absurda e que tudo que os homens pensavam era mal. Então, Deus assim, tem traduções que falam que Deus se arrependeu, só que na verdade essa tradução não é a mais correta, tá? Na verdade, assim, fala que Deus se entristeceu profundamente, né, por ter criado o homem, e isso pesou muito no coração dele, porque ele amava o ser humano, né, e ele não queria ter que fazer isso, mas Noé achou graça diante de Deus, e ele era puro, íntegro. Tem essa teoria aí que, na verdade, essa integridade não era só na questão do caráter, mas na questão do genes mesmo. Só que depois, se você vai ver, né, depois, séculos depois, aparecem gigantes, né, ali na Terra Prometida. Quando o povo vai alcançar a Terra Prometida, tem gigantes. Até lá, na época de Davi, tem gigante, que é o Golias. É um gigante ali de mais ou menos 2,5 metros. Já não é um gigante tão assim, igual a gente olha lá no João Pé de Feijão, né? A gente olha achando que tem 50 milhões de metros e não, é tipo assim, ó, era um pouco maior do que a média, tipo assim, a média era 1,60 e poucos, né, mais ou menos, e o cara lá tinha 1 metro quase a mais do que os israelitas, né, tipo uma coisa assim, que é muita coisa. Não é difícil uma pessoa ter 1 metro a mais que eu, porque eu sou tipo 1,5 metro. Essa mesma pessoa, que eu não lembro quem foi, disse que tinha a possibilidade de esses genes estar em uma das esposas do Sem do Cão do Jafé, né? Que quem deu origem aos povos cananeus foi Cana, então seria a esposa de Cã. Que talvez a esposa de Cã não fosse pura, né? Ou não tivesse o genes puro. É uma possibilidade, gente, eu não estava lá, então eu não posso afirmar que nenhuma dessas teorias, né, é a verdade. São teorias, são hipóteses, são interpretações, né, que a gente fica lá matutando, porque realmente é uma das passagens da Bíblia mais cabreiras, que fica um ponto da interrogação gigantesco na nossa cabeça, porque é uma passagem bem doida, né? Assim, é uma passagem muito diferente. Enfim, até agora vocês perceberam em todos os meus vídeos. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Minha playlist do Gênesis, curiosidades do Gênesis 1, 2, 3, 4, 5. E tá ali, tipo, a playlist completa. Porque essa parte aí é muito louca, né? E vocês vão perceber que, na verdade, todo o Gênesis é muito louco. É muito interessante, você vai miuçando, assim, você vai lendo, e cada vez você encontra mais coisas, assim, pra explodir a cabeça. E realmente, gente, essa é uma passagem bem polêmica, tá? Entre o meio gospel, né? Entre o meio acadêmico gospel, né? Entre o meio teológico. E é uma coisa assim que, né, nessas polêmicas eu prefiro não entrar, porque aquela coisa, tipo assim, ó, não são polêmicas no estilo música secular é de Deus, ou no estilo, tipo, divórcio e segundo casamento, esses bagulho, que são polêmicos, mas tem umas bases bíblicas bem fortes, enfim, né, que você pode conversar tanto pro sim quanto pro não, né. Mas esse aqui é realmente um caso bem de especulação, e que meio que eu creio, gente, que a gente vai saber a verdade mesmo do que era esse negócio aqui, por que Deus teve que vir com o dilúvio, só quando a gente chegar no céu. Então, estou de boa, não sabendo, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor e eu tô de boa com isso. Tá, nós somos curiosos. Mas nem tudo a gente tem que saber, né, gente? Assim, ó, não temos neurônios suficiente, igual de Einstein, para nem Einstein descobriu essas perguntas assim loucas, né? Então eu não tô nem aí assim de descobrir. Ai, tô polemizando hoje, tô polemizando. Mas, né, foi bem isso que aconteceu. E aí, né, vamos fazer uma enquete agora, pergunta, né? Coloque aqui nos comentários qual foi a teoria que você achou mais cabível de ser, né? Número 1, eram demônios? Número 2, eram extraterrestres? Número 3, eram seres humanos muito maus, né? Que eram chamados de filhos de Deus, mas que estavam mais para filho dos capirotos? Ou número 4, que é porque houve uma mudança genética, que aí pode tanto se encaixar com o número 1, né, dos demônios, quanto o número 2 dos extraterrestres, né?
que aí, né, tipo assim, tá ali dentro dos 2 primeiros. Deixa nos comentários qual a teoria você achou mais plausível, mais lógica, né? Porque, gente, mas assim, ó, por favor, respeitem as opiniões contrárias de vocês, até porque qualquer uma dessas teorias pode estar certa, como qualquer uma delas pode estar errada, porque pode ter uma quarta opção que seja a verdade, que ninguém teorizou e que a gente só vai descobrir no céu, ou talvez a gente nem vai descobrir, porque, sinceramente, gente, a gente vai chegar no céu, a gente vai estar perguntando pra Deus quem que era esse filho dos homens. Eu duvido que alguém vai lembrar de perguntar isso, tá? Mas deixa aqui nos comentários se você achou interessante e curioso, se você já sabia, se você já tinha parado pra refletir sobre estes versículos super polêmicos e louquinhos e que levam a muitas interpretações muito doidas. Se inscreve no canal e ativa as notificações porque o próximo vídeo vai ser sobre o dilúvio. Eu não vou comemorar porque na verdade foi uma coisa bem triste que muita gente morreu, tá, gente? Eu tenho certeza, né, que como fala na Bíblia que Deus se entristeceu muito, então não vou comemorar. Mas o próximo vídeo vai ser sobre isso. E nós vamos conversar como que foi o dilúvio, como que o Noé agiu, como que foi as historinhas, quanto tempo durou e muitas curiosidades mais que talvez você não se lembre ou não saiba. Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!